Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo Deixa vir à mesa os pequeninos, não os embaraceis. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, para que sempre quando eu poste vídeos você os receba. E também curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para mais pessoas. Vamos lá, então, a nossa leitura? E a capacidade de autoexame? Quanto ao fato das crianças não terem a capacidade de autoexame e de uma reflexão mais apropriada, isso funciona exatamente a favor da participação dela. Vejamos. As crianças são incapazes, logo são inocentes. Essas duas características das crianças lhes subtraem a responsabilidade moral, ou seja, as crianças ficam isentas, pois além de sua incapacidade e inocência, são também inimputáveis. A condição do autoexame para o adulto funciona para a formação da responsabilidade e de uma possível culpa, em caso de participar da ceia descuidadosamente. Já para a criança, funciona para sua proteção. É importante observar que a culpa é formada por um ou mais dos seguintes elementos a saber: a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, sob a condição de incapacidade, inocência e de inimputabilidade, a criança está apta a participar da mesa do Senhor. Deve a criança fazer seu autoexame? Desde o mais cedo possível, os pais devem ensinar a criança a refletir e a examinar-se a si mesma. Sendo já capaz, a criança deve examinar-se a si mesma antes de participar da mesa do Senhor, caso em que se equipara aos adultos. Não sendo ainda capaz, nenhuma exigência é a ela imposta dada a sua condição. A ceia do Senhor é a palavra de Deus, sob a forma física de pão e vinho consagrados à Eucaristia, sob a cerimônia sacramental celebrada segundo as Escrituras Sagradas. A celebração da ceia é uma maneira de se ministrar a palavra de Deus, agora, não em palavras humanas faladas e ouvidas, não em palavras lidas de páginas impressas com tinta e papel, mas a palavra de Deus através de pão e de vinho. Esta é uma ministração tão eficaz quanto outra qualquer, tanto para adultos quanto para crianças. A ceia do Senhor é um sacramento essencialmente didático e, portanto, deve ser ensinado às crianças, para que, quando chegarem à idade adulta, possam dizer como Paulo: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Jesus e as crianças. Ao ser interrogado por seus discípulos sobre quem seria o maior no reino de Deus, Jesus tomou uma criança do meio deles e disse-lhes: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino de Deus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 6. Batismo e ceia. Bem, então por que não se batizam as crianças? A razão de alguns segmentos cristãos não batizarem suas crianças é porque o batismo é de natureza personalíssima, ou seja, o batismo é mediante uma decisão do próprio batizando. A ceia é de natureza sistêmica e corporativa, quer dizer, assim como foi na primeira Páscoa, ainda hoje é para toda a família.
É claro que o fato de alguém pertencer a uma família cristã não lhe obriga a tomar a ceia, mas essa pessoa está livre para fazê-lo. No caso de crianças, o que elas mais querem é tomar parte da mesa. Sendo a ceia um ato cristão de continuidade, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Mostra que tal repetição semanal para algumas comunidades dá à ceia um caráter didático-pedagógico para a criança. Muitos pais carregam a tristeza de verem seus filhos longe da comunhão, desviados, indiferentes e nem sempre têm a menor ideia do que poderia ter acontecido para que elas se afastassem da fé. Em muitos casos é porque, quando eram crianças, a ceia de Senhor lhes foi negada. Pior ainda é o fato de negar a ceia à criança é não lhe oferecer uma justificativa plausível e justa. Em geral, o que os pais proíbem as crianças de usar são coisas suspeitas ou comprovadamente lesivas à saúde ou à moral. Ao negar a ceia para a criança, esta vai associar este sacramento a algo suspeito ou ruim, inconveniente, mau ou perigoso, como a bebida alcoólica, drogas e etc., que só os adultos podem. O pai fuma, mas proíbe seu filho. O pai bebe, não permite que o filho beba. Essa é uma prática que pode levar a criança a associar à ceia do Senhor um caráter mau. O batismo é um sacramento único. É ministrado uma única vez na vida. Sendo de natureza muito pessoal, nós preparamos a criança para o seu apropriado momento. Não precisamos dizer à criança que ela não pode ser batizada, mas lhe asseguramos que para cada experiência na vida há uma ocasião adequada e para tal, nós os preparamos e criamos uma feliz expectativa. Não gosto de ouvir a expressão Deus não tem netos, só tem filhos. É claro que Deus tem netos. Para Deus, quem são os filhos dos seus filhos? São duplamente filhos de Deus, e é isso que faz um neto. Deus é um Deus de gerações. Isso não é uma negação à necessidade individual de uma real conversão e novo nascimento. Todas as pessoas precisam se converter a Cristo. Há uma diferença básica entre as crianças nascidas e as criadas num lar cristão, e as que não têm esse privilégio. Tanto umas quanto as outras têm a graça de serem objeto do reino de Deus. Contudo, quando chegarem à capacidade de decisão, as do lar cristão vão decidir se continuam andando nos caminhos do Senhor ou se vão se afastar dele. As outras, do lar não cristão, vão decidir se continuam na mesma vida que lhes ensinaram seus pais, ou se entregam suas vidas a Cristo e começam a prática da vida cristã. Vamos terminando a leitura deste livro aqui hoje. Desejo a todos vocês um feliz e abençoado Natal. Que Jesus possa nascer no coração de cada um de vocês e abençoar a toda a sua família e a toda a sua geração. Um beijo e até a próxima!